Olá, querida alma, tudo bem com você? Olha só, hoje eu quero conversar com você sobre prosperidade divina. Nós estamos no mês de julho e o mês de julho é o mês 7, é um mês que traz para nós uma energia incrível de prosperidade divina. Nesse mês, principalmente no dia 7, se abriu um portal de energias, de informações que chegam aí do Sol Central e também do centro da Terra, com códigos que vão ajudar você a pensar mais a respeito de prosperidade. Um desejo interior que às vezes pode chegar para você assim, querendo dar um basta naquilo que você entende como escasso, naquilo que você entende como ruim para você, para sua vida, que você vê que está bloqueado, que está difícil, seja na área financeira, seja na área dos relacionamentos, da saúde, algo que você queira, às vezes, manifestar aqui na Terra, um empreendimento, enfim, trabalho, o seu propósito, e você vê que a coisa não flui, que você vive em ciclos repetitivos. O que a gente pode chamar também de samsara. Samsara muitas vezes é relacionado mais ao movimento de encarnar e desencarnar neste planeta, Vai toda a vida. Mas samsara significa ciclo, ciclo que se repete. Bom, então hoje eu quero, se for este o seu caso, claro, fique aqui comigo, porque hoje eu quero trazer para você uma informação que é bastante relevante se você quiser quebrar este ciclo repetitivo. Na terça-feira, exatamente no dia 7, no dia do portal, 77, eu fiz uma live incrível, que trouxe ali, no meio da live, eu trouxe uma informação, um exemplo, um estudo de caso, de uma experiência de uma cliente, de uma pessoa que passou por uma situação muito interessante. E essa situação, ela pode ser aplicada a qualquer área da sua vida. Essa situação fala de um movimento inconsciente que as pessoas fazem e que acaba que elas continuam no ciclo repetitivo. Então, vou trazer aqui agora para vocês a live, o trechinho que eu contei a história, vocês assistam. E aí depois continua aqui comigo que eu vou explicar direitinho o que aconteceu. E se você se vê em situações também desafiadoras, mesmo que você não saiba exatamente onde se localiza a sua questão, talvez não seja igual a dessa pessoa, mas você vai ver que vai ficar bem mais fácil de você entender qual é o seu desafio, porque o seu ciclo se repete. Então fica aqui comigo e assista, ouça essa história. E aí, eu quero contar para vocês uma história é um estudo de caso, vamos dizer assim, muito interessante, que acontece com muitos de nós. Vejam vocês. Olha só, se coloquem aí neste lugar, caso vocês sintam afinidade com essa história, ou então vocês podem também fazer adaptações as situações que já ocorreram com vocês. Aí, vão buscando aí na memória de vocês sintonia para vocês localizarem alguma crença limitante que possa existir. Olha só. Uma pessoa percebe que a vida inteira precisou trabalhar muito, muito, muito para que se conseguisse pouco. Diante do tanto que trabalhou, do tanto que se dedicou, do tanto que estudou, da boa vontade que teve, fazendo o seu trabalho enquanto profissional, teve um retorno muito pequeno e sempre com muito esforço. Esse é o planeta do esforço. A gente tem que se esforçar muito para conseguir poucas coisas, não é assim? Bom, então essa pessoa passou uma vida assim. E chegou um determinado momento, que seria agora, esse momento planetário, que está tendo essas efusões de informações que trazem clareza. E aí, especificamente agora, nesse período do portal 77, com as energias da prosperidade, essa pessoa teve um insight. E ela pensou assim, eu preciso mudar isso na minha vida.
até consigo, né, adquirir coisas, materiais, consigo me desenvolver em vários sentidos que eu quero, mas ainda assim, sempre com muito esforço e com dificuldade para que isso aconteça. Eu preciso mudar isso. O que aconteceu com essa pessoa? Ela captou, né, da grade planetária, do consciente coletivo, informações de que existe outras formas de se conseguir as coisas materiais ou nos demais setores da vida que não seja com tanto esforço, tão difícil, né? Ela captou isso, certo? Como eu disse para vocês, né? Chega as energias e a pessoa capta. E aí, onde que esses corpos vão interferir? Veja só a história. Aí ela procura um profissional nessa área, né? Um terapeuta que trabalha com energias, que trabalha com a quebra das crenças, que trabalha com a quebra dos traumas, né? A transmutação, a liberação dessas energias. E pode ser até mesmo com psicólogos, né, que fazem isso, mas vamos ficar aí com o profissional dessa área, né? Trabalha com energias, trabalha com essa visão que eu estou trazendo para vocês. Bom, e a pessoa entra em contato, né? Não. A pessoa está conversando com uma amiga, com um amigo, numa festa, num bate-papo, por telefone, por mensagem, e esse amigo ou essa amiga fala, eu tô fazendo um tratamento terapêutico, né? Não, você tá, tô, né? Não é assim que as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Do que se trata, né? Aí a outra pessoa, amiga ou amigo diz, olha, é ótimo, porque eu já liberei muitas coisas em relação aos meus traumas, às minhas crenças, né? E a pessoa então fica super feliz porque era aquilo que ela estava buscando e chegou para ela de uma forma tranquila, né? No fluir aí da vida com alegria, né? Com facilidade. Não, então me passa o telefone, né? Desse terapeuta ou dessa terapeuta que eu quero entrar em contato. Ok. A pessoa entra em contato, né? Aí o terapeuta atende, né? Por mensagem, tudo. Então vamos marcar uma sessão. Não é assim que acontece? Então vamos marcar uma sessão. Ótimo, então vamos. Então que dia, né? Vai ser sessão, dia tal, horário tal, né? Aí a pessoa pergunta, qual o valor? Atentem-se que essa pessoa está procurando o quê? Se libertar do esforço que ela precisa fazer para conseguir ganhar dinheiro, né? Aí ela pergunta para o terapeuta, quanto que está a sessão? Né? Aí o terapeuta informa o valor. E aquele valor não bate com o valor que ela imaginava, porque quem a indicou, aquele terapeuta, estava pagando outro valor. Já começamos aqui com uma questão. Olha para vocês verem como as coisas são. Eu estou trazendo um exemplo para vocês aqui de coisas que acontecem mesmo, né? Como um estudo de caso para vocês observarem como a gente atua na vida, tá? Sem perceber, de forma inconsciente. Aí a pessoa fala, não, mas né, a pessoa que me indicou foi fulano de tal e tudo, e disse que você cobrava tanto, né? Cobrava X, e você também passa um valor Y, ou 2X, né? Aí o terapeuta fala, olha, realmente, essa pessoa que você disse, né? Eu atendo e de fato ela paga X. Né? Mas essa pessoa já está tratando comigo há muitos anos, ou então essa pessoa já pegou aí um período de bônus que eu ofereci, tem essas coisas, né? Vocês sabem. Então, ela está pagando X, mas o valor do meu atendimento é 2X. Vou colocar assim para facilitar. Aí a pessoa fala, mas aí não dá para mim, aí fica difícil, né? Que eu não consigo pagar e tal. Aí o terapeuta, infelizmente, né? Isso. Aí o terapeuta fala assim, olha, eu vou trazer para você uma possibilidade. Se você fechar um pacote comigo, hoje em dia tem muito isso, né, do pacote. Se você fechar um pacote comigo, eu consigo fazer para você um valor mais acessível, eu te dou um bônus, devido à indicação, tudo pelo menos aí no primeiro mês, né? Enfim, faz ali uma negociação para que essa pessoa seja atendida com boa vontade, com disposição, né, visando realmente o desejo de auxílio. E aí a pessoa fala, olha, não, ótimo, gostei, né, vai dar certo e tal, tá. Então vamos agendar.
Aí a pessoa precisa, obviamente, fazer o pagamento, né? E aí ela diz para o terapeuta assim, ó, eu vou receber um dinheiro amanhã, né? E eu vou te... Que é exatamente esse valor, né? Normalmente é assim que acontece, né? Exatamente esse valor e eu vou te mandar amanhã. Combinado? Combinado, vou deixar aqui reservado para você, amanhã você me faz o pagamento. Aí chega no outro dia, a pessoa realmente recebe o dinheiro, mas recebe um pagamento em cartão de crédito. Ou seja, né, não vai receber o dinheiro naquele dia. Né? Aí ela manda uma mensagem lá pro terapeuta, né, e diz assim, olha, infelizmente o meu cliente ia me pagar, me pagou, mas eu não vou conseguir que esse dinheiro entre aqui para mim no dia de hoje, mas dentro aí de 5 dias, o cartão tal, vai entrar o dinheiro. Vamos remarcar para esse mesmo dia e horário, semana que vem. Aí o terapeuta, ok, combinado, semana que vem. Né? Aí chega semana que vem, essa pessoa não se manifesta. Né? Não se manifesta. Aí o terapeuta tá lá com a agenda, né? Ele precisa confirmar essa agenda, manda uma mensagem de confirmação. E a pessoa diz, olha, eu não vou poder agendar com você porque eu não estou passando bem. Né? Esse final de semana, fiquei doente e não vou conseguir fazer uma sessão, né? No dia tal, horário tal, porque não estou me sentindo bem. Aí o terapeuta, ok, né, tá jóia, tal. Mas, o que acontece? Esse terapeuta entrou em contato com essa pessoa poucas horas antes dessa sessão, apenas para confirmação, não é mesmo? Afinal de contas, já estava agendado, né? Mas vejam vocês, essa pessoa já estava doente desde o final de semana e não comunicou a esse terapeuta, não cancelou a sessão com antecedência, o que é, muitas vezes, muito comum, né? Não deveria, mas é. E aí, então, esse terapeuta diz, olha, devido, né, a essa situação, eu, infelizmente, não vou poder oferecer para você os benefícios que eu estava oferecendo, né, porque o terapeuta notou que essa pessoa não estava tendo nenhum compromisso. Aí a pessoa acha muito ruim, né, se sente vítima, se sente injustiçada por aquele terapeuta e bloqueia, cancela, enfim. Age assim, né? Com indignação. Esse caso que eu tô contando pra vocês, tô dizendo aqui um estudo de caso, por quê? Porque é muito comum. Muito comum. E não só na área terapêutica, em qualquer área, pessoas agem dessa forma. Mas aqui, especificamente, eu estou dizendo isso para vocês porque, vejam só, qual foi a questão que a pessoa trouxe no início, quando ela entrou em contato? Que tudo na vida dela, ela até conseguia, mas era com muito esforço, com muita dificuldade. E ela queria, então, se libertar desse movimento de escassez que ela percebia que existia na vida dela, de um modo geral. Entenderam isso? Vejam vocês como a pessoa recebe as energias vindas do Sol central, vindas do interior da Terra, com informações novas para expandir consciência, porque ela pediu para os seus mentores, ela pediu orientação de um mestre, de um guia, né? E chegou a resposta para ela, né? Chegou alguém que estava fazendo um tratamento, tal, indicou de forma muito fluida. E o terapeuta, mesmo ela não tendo financeiramente ali tudo, né, que era possível, deu um jeitinho ali para ela, organizou, ou seja, tudo chegou para ela com fluidez, com facilidade, né, com alegria, dentro da perfeição divina, dentro da sabedoria divina, dentro da prosperidade. E o que essa pessoa fez? Ela não deu conta de receber isso. Né? Ela está tão acostumada, tem tanta crença, que ela não consegue aceitar. Inconscientemente, essa pessoa não se sente merecedora deste tratamento. Ela não se sente merecedora de se libertar deste peso, deste esforço financeiro que ela faz. Ela não se sente merecedora da prosperidade.
Então, ela faz um movimento de ciclo repetitivo, né? Bom, na live que eu fiz, nesse trechinho que eu retirei para vocês, quem assistiu aí, viu então a situação que foi gerada, né, mediante a uma crença enraizada muito forte, que pode ter um motivo, uma raiz ou várias. Mas fato é que essa raiz, essa situação que ocorreu, essa pessoa, sabendo ou não, você, conhecendo ou não a sua crença raiz, é importante nesse momento você compreender que essa crença que foi gerada, sendo uma ou mais de uma, tirou o seu poder pessoal. Tirou a sua capacidade de ver com clareza as suas ações, por isso elas são inconscientes. E elas vão gerar exatamente este ciclo repetitivo. Seja uma situação como essa que eu trouxe o exemplo de escassez financeira, seja na área dos relacionamentos, na sua saúde, enfim. Qualquer situação que você vivencia e que você sente que a coisa não flui. Tudo que você tenta, tudo que você busca, a situação não flui. E essa energia tirou essa informação, essa raiz, esse problema, deu nome, né, que ficar melhor para você. Ela tira o seu poder pessoal. E então você vive esse ciclo repetitivo. Vou mostrar para você aqui, através de uma imagem, veja só o que acontece. Engenharia da escassez. Sistema imposto pela Terra, pela terceira dimensão. Crenças limitadoras que geram sentimentos e emoções, que geram pensamentos e ideias, que geram ações. E essas ações têm um resultado. E veja aí qual é o resultado que vai gerar uma crença limitante. Vai gerar experiências infelizes, situações bloqueadas, vai gerar escassez, vai gerar mais e mais do mesmo. E aqui então é preciso quebrar esse ciclo. E a palavra mais importante de todo esse contexto está dentro desse ciclo, que é consciência inferior, personalidade. Viu como é interessante este ciclo? Você se vê vivenciando isso? Ou agora, né, vendo aqui essa estrutura, você pensou assim, poxa, parece que isso faz sentido para mim? Então, essa estrutura é uma estrutura imposta pela terceira dimensão, imposta aqui pelo nosso sistema, que muitas vezes é chamado de Matrix. E ele funciona, e funciona muito bem, há milênios. Tem vários motivos para que ele seja assim, mas o grande motivo é que todos que estamos aqui sejamos conduzidos, que nem a gente vê falar por aí, né, como bois aí, né, numa boiada, cercados, sem enxergarmos nada do que seja mais expandido, do que nos faça bem, né? A gente vai seguindo a vida desse jeito. Ah, ok. Talvez você já até saiba disso nesse momento aqui, né? Você está pensando, bom, eu já ouvi isso daí várias vezes. Realmente, muita gente já ouviu isso várias e várias vezes. Tem muitas pessoas ensinando isso, muitas pessoas vivenciando esse processo e trazendo esse conhecimento para o planeta, que é algo muito bom. Mas ainda tem poucas pessoas que sabem como resolver isso. Porque só saber isso não vai mudar. Eu até acredito que alguém que esteja aqui me ouvindo já deve ter pensado isso que eu estou dizendo. Ah, eu já li, já fiz curso, né? Soube, já vejo vídeos, acompanho outras pessoas, sei de tudo isso aí. Mas a minha vida não mudou. Eu continuo vivendo esse ciclo. Mesmo que eu veja esse ciclo, mesmo que eu tente fazer ações diferentes,
Daí a pouco começa tudo de novo. Às vezes vou num curso e tem aquele impulso da energia, ou assisto, e aí durante uma semana consigo manifestar algumas coisas boas para minha vida. Parece que o caminho vai, enfim, mudar. De repente, dá um mês no máximo, já tá você de novo lá, agindo com a consciência inferior, com a personalidade. E aí, então, aquilo que você criou acaba se desfazendo e vem, então, a dificuldade, o esforço, né? Sempre tentando aquela coisa e no final tem-se muito pouco com todo o esforço empenhado e às vezes você gasta mais dinheiro do que você ganha, se for o caso aí, em termos de prosperidade financeira, né? Você investe, faz uma série de coisas e no final você pensa assim, poxa, parece que o efeito foi contrário, né? Foi em busca de me libertar da escassez financeira e o que gerou foi mais dívida e mais conta. E eu aprendi um monte de coisa e não mudou muita coisa na minha vida. Isso aí é o que mais acontece. Porque vejam vocês, não adianta só fazer um curso, não adianta só usar alguma estratégia, alguma técnica, alguma situação que venha de fora para dentro. Isso tudo é muito bom. É importante estudar, é bom usar algumas técnicas, elas ajudam sim. Contudo, isso não vai resolver o problema. Isso é apenas parte da ação que você precisa ter. A ação prioritária, a grande ação, se assim eu posso dizer, é que você realmente saia da consciência inferior. E o que é consciência inferior? Né? O que é que entende-se por consciência inferior nesse sentido aqui? É uma consciência que está realmente presa, como eu disse aí na imagem que eu coloquei, na escassez, nas crenças limitantes que você vai adquirindo ao longo da vida. Então você tem um corpo emocional, um corpo mental, um corpo etérico e um corpo físico programado na escassez. Né? E aí, como é que muda isso? Então vamos reprogramar. Sim, vamos reprogramar. Também é excelente, mas não reprograma tudo, não muda tudo. O que muda mesmo é você fazer a limpeza desses 4 corpos. Retirar toda crença, todo código de crença limitante existente nesses corpos. Essas crenças que vêm ancestrais, que estão na sua genética, porque a própria ciência já concorda aí que existem as células troncos, as células embrionárias que trazem memória biológica. Nós sabemos que a experiência neste mundo, né, a convivência com os familiares, professores, relacionamentos, tudo isso molda a personalidade. E o que é a experiência nesta dimensão? É uma experiência limitadora, é uma experiência da tridimensionalidade, é uma experiência que gera crenças, que tira o seu poder pessoal. E quando tira o seu poder pessoal, você vai vivendo e levando a vida como se tivesse tudo bem. De vez em quando você sente essas energias vindas, né, do sol central, você escuta um vídeo, você vê uma situação de injustiça, de rejeição, de abandono que você possa viver, de traição ou até mesmo de humilhação. E então você se revolta em algum momento e fala, chega, eu preciso mudar isso, não é assim? Mas essa energia dura pouco, né? Porque o coletivo planetário, a psique coletiva é muito forte. A vibração baixa, a frequência baixa, né? Ela é muito forte. E aí você acaba, então, desistindo ou caindo na sua rotina natural sem perceber. E tudo volta a ser como era, com pouquíssimas mudanças, não é assim? Então, justamente por isso, porque você não fez a cura desses corpos. Então, quando você retira todas essas informações e começa a se conectar com a sua consciência mesmo, superior, não é a minha, não é Deus, como é conhecido normalmente, né? Um Deus superior ali para todo mundo, não. É a sua consciência superior, o seu eu superior. Aquele que vai gerar
a sua vida, vai criar os movimentos da sua vida desde o momento que você está aqui na Terra ou em outras experiências encarnatórias. Contudo, ele não consegue se comunicar com você, te indicando o caminho, te orientando melhor, se você estiver cheio desses pontos, bloqueadores no seu ser. E isso tem referência ao seu campo eletromagnético, à vibração que você emite, à frequência de pensamento que você está, uma mente reativa, uma mente que está sempre ali desconfiada, um aspecto emocional muito impulsivo e muito oscilante, ora ama muito, ora se decepciona muito também. Não é assim? Campo eletromagnético vibrando no medo, na tristeza, na raiva, na reatividade, na impulsividade, no racional e emocional em desarmonia. Uma estrutura de base relacionada à matéria, até mesmo ao corpo físico, que é gerada pelo medo. Medo de perder, medo de ficar sem dinheiro, medo de perder um relacionamento, medo de ficar velho, medo de ficar feio, medo. Tudo você faz pelo medo. Já pensou sobre isso? Será que você vai na academia porque realmente você se sente extremamente bem e é sempre por essa energia? Ou é pelo medo de ficar velho, de ficar, às vezes, um peso acima, de não ser aceito pela sociedade? Já pensou sobre isso? Será que você estuda, que você vai atrás de resolver várias coisas porque você gosta realmente? O quanto você gosta da sua vida? E o quanto você faz as coisas por medo? Medo de perder os amigos, medo de ficar sozinho. Essas são reflexões necessárias a serem feitas para que você compreenda verdadeiramente o que eu estou trazendo para você. Porque não é um trabalho rápido, prático, simples e que você faça por fazer. É uma decisão que você precisa tomar na sua vida para que ela mude. E essa decisão, você pode começá-la no dia 14/7, onde eu vou fazer um encontro que é coletivo, de tratamento coletivo, ou seja, para várias pessoas, onde eu vou trabalhar com elas exatamente a limpeza desses corpos, através de técnicas energéticas que vão aos poucos fazendo toda a retirada dessas informações de crenças limitantes e oportunizando você a sair do que a gente chama de quaternário inferior e se conectar à sua verdade, ao seu eu interior, ao seu eu divino, aquela voz intuitiva que sabe realmente como te conduzir, que quando você consegue escutá-la, o seu caminho facilita profundamente. Você vai ter luz na sua vida, você vai ter clareza na sua vida. E daí por diante, a vida deixa de ser escassa e você começa a construir uma nova consciência. E essa consciência que você vai construindo, ela é sempre direcionada à prosperidade. Então, meu convite é esse, para terça-feira, dia 14/7, às 20 horas, pelo Zoom, o encontro para a gente trabalhar essa questão da escassez. Eu vou deixar agora para vocês outra imagem. Veja só. Essa imagem que está disponível agora para você é a imagem de um novo ciclo. É a imagem que traz a ideia de um ciclo muito mais próspero, muito mais consciente, que é o ciclo que você vai construir junto à sua consciência superior, ao seu eu sou. Então você veja aí, você tem as crenças que são expansivas, porque existem informações que nós poderíamos chamar de crenças, ou seja, formas de pensar que você vai sendo conduzido por elas, mas nessa consciência que não está mais conectada à escassez, que está sim conectada a essa visão mais ampla do seu eu superior. Algumas pessoas chamam isso de estar na quinta dimensão, ter uma consciência de quinta dimensão. Também é muito válido esse termo, mas o mais importante é que você compreenda que estar na quinta dimensão é estar conectado ao seu eu superior, mas não aquele movimento esporádico, que não é constante, que não é claro para você. Não, é realmente um movimento onde você fusiona, integra os seus corpos mental,
superior, búdico e Atma. Porque estes 3 corpos compõem, então, o seu eu superior. E aí você vai criando experiências positivas, que vão gerando cada vez mais movimentos de alinhamento e harmonia com o cosmos, onde você pode se libertar dos seus karmas, libertar de todas as situações experienciadas em tempos passados. Mas para isso, então, é como eu disse, é necessário fazer a limpeza. E aí depois é que você vai ter esse movimento de integrar ao seu eu superior. Tá legal? E aí você vai ser conduzido pela consciência superior, que é você, só que em outras dimensões. E você vai ter a comunicação aberta, a comunicação livre, né, que vai conduzindo a sua vida na construção, sempre próspera, sempre trazendo energias de amor, sempre trazendo energias de abundância financeira. Você vai percebendo como você pode agir no mundo de uma forma que você se conecte cada vez mais com essa harmonia divina. Este é o trabalho que eu faço com o método Kumara. E para isso, então, no dia 14/7, às 20 horas pelo Zoom, eu vou fazer esse encontro de cura coletiva. Para você se inscrever, basta você clicar no link da bio. Lá tem o meu WhatsApp, e aí você fala diretamente comigo. E eu te garanto uma coisa, você não vai gastar aquele tanto de dinheiro que às vezes a gente gasta aí com algumas outras coisas que infelizmente duram por um tempo muito curto. Aqui você vai começar, se você nunca fez esse tratamento, você vai começar o seu tratamento. Né? Vão existir outros encontros, você vai participar de outros, possivelmente você vai precisar também de fazer alguns movimentos individuais de tratamento. Tudo isso você vai seguindo constante, como eu disse, é uma decisão, não é um movimento de uma escolha rápida na vida, não. O mundo está muito, né? Tudo tem que ser rápido para ontem, isso aqui não funciona dessa forma. São muitos anos e, na verdade, milênios que você vai acumulando essas informações para que, do dia para a noite, né, aconteça um grande milagre. Não, não é assim. Mas eu te garanto que trabalhar com essas energias, com essas técnicas de cura que vêm dos seres superiores, que vêm dos nossos amigos extraterrestres, que vêm da Ordem Kumara, da Fraternidade Branca, de Saint Germain, com certeza vão fazer por você, né, aquilo que você sempre desejou. Mas precisa que você dê o primeiro passo. Então venha conhecer esse trabalho e fazer esse tratamento coletivo no dia 14/7 para prosperidade em todos os setores da sua vida. Tá legal? Vá lá no link da bio, clique no meu WhatsApp, fale comigo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, então na descrição aqui do vídeo eu deixo o link do meu WhatsApp. Vale a pena, tá? Dê esse primeiro passo a seu favor. Tá legal? Um grande abraço para você. Eu te encontro então na terça-feira, dia 14/7, às 20 horas. Tchau, tchau.